Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 17 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, novamente, temos alarmes aéreos em toda a Ucrânia. Os bombardeios russos estão no ar e muito provavelmente teremos um novo bombardeio. Lembra, ontem a gente já teve um bombardeio visando várias infraestruturas civis em toda a Ucrânia. Acabou sendo um bombardeio muito grande, foram 76 mísseis no total lançados ontem, dos quais a defesa antiaérea ucraniana conseguiu derrubar 60, mas ainda assim 16 conseguiram atingir seus alvos, e isso causou alguns problemas, mas problemas muito menores do que normalmente esses ataques russos causam, né? Houve falta de água, falta de luz em alguns lugares, mas tudo acabou sendo restaurado muito rapidamente e já está praticamente normal hoje, pelo menos antes do bombardeio de hoje, né? Infelizmente, em Kryvyi, aqui nessa região aqui, um dos mísseis russos atingiu um prédio residencial e matou 4 pessoas, inclusive uma criança de 1 ano e meio. Muito triste isso, né? O fato é, com essa diminuição do dano causado, a impressão que dá é que a Rússia está sem capacidade de causar o mesmo dano que causou nos primeiros ataques. Por que será isso, né? A gente vai ver algumas hipóteses aqui. Os russos avançaram no norte e no sul de Bakhmut, tá? Isso é preocupante. E no norte eles tomaram quase completamente Yakovlivka e no sul eles avançaram um pouco mais após a cidade de Ozaryanivka, né? E embora eles tenham avançado, a verdade é que a quantidade de soldados russos mortos para esses pequenos avanços que eles fizeram está deixando os russos preocupados. Já tem gente falando em derrota da Rússia. Principalmente o pessoal da Crimeia está muito preocupado. Você sabe, houve vários bombardeios na Crimeia nos últimos dias e isso está causando um êxodo de pessoas de lá, né? E no assunto de russos mortos, o Washington Post fez uma reportagem muito interessante falando sobre uma unidade russa que foi totalmente dizimada na guerra. A gente vai explicar o que é exatamente. E, mais do que isso, o número de fatalidades russas pode ser ainda maior do que o número que é oficialmente divulgado pelo exército ucraniano. Vamos entender por que isso, vamos entender esses assuntos todos em detalhes e vários outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Foi Roubado Faz o L, Que Saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver aqui, teremos mais um bombardeio. Hoje, eu estou gravando isso por volta das 8 horas da manhã, 2 horas da tarde lá na Ucrânia, ou seja, esse bombardeio vai ser na parte da tarde lá. Vamos ver amanhã, no vídeo de amanhã, as consequências desse bombardeio de hoje. Mas hoje a gente tem a consequência do bombardeio de ontem, que aconteceu ontem. Ontem eles fizeram mais cedo esse bombardeio, né? Então eu já falei sobre ele no vídeo de ontem, mas ainda não tinha a contabilidade final do que aconteceu. Aqui a Jovem Pan trouxe aqui a reportagem falando do bombardeio. Eles botam uma manchete um pouco tendenciosa, né? Interrompe o fornecimento de energia, coisa e tal. Na verdade interrompeu de forma temporária, né? Rapidamente foi tudo restaurado. Esse foi o principal ponto, inclusive, dessa questão, né? Ontem a gente sabia que eram mais de 70 mísseis que foram lançados, agora a gente tem a informação exata, né? Foram lançados 76 mísseis contra a Ucrânia no bombardeio de ontem, dos quais 60 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas infelizmente ainda teve 16 que caíram, né? Então a eficácia da defesa antiaérea está aumentando, o que é positivo, e com a chegada dos Patriots, que devem chegar muito em breve, parece que já está certo, apesar da Rússia estar reclamando muito disso, mas devem chegar os Patriots na Ucrânia, isso deve melhorar ainda mais essa capacidade aí de defesa antiaérea, né? E hoje cedo a companhia de trens da Ucrânia lançou um comunicado dizendo que está tudo restaurado, a força já estava ok em todas as estações e coisa e tal. E também a gente tem informação de que nas cidades ucranianas você já tem a força de novo, já está com eletricidade, já está com água. Pode ter um ponto ou outro ainda com problemas, mas de forma geral já está tudo resolvido de ontem, né? Mas lembra, isso foi ontem, agora parece que a gente vai ter um outro bombardeio aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Infelizmente, algumas coisas não tem como recuperar, né? Esse daqui foi triste, esse caso aqui. Isso aqui aconteceu em Kryvyi, essa cidade aqui na Ucrânia,
né, aqui no centro da Ucrânia, em que um prédio residencial foi atingido e aqui no momento que saiu essa notícia aqui, né, havia morrido 3 pessoas, uma senhora de 64 anos e um casal também morreu, né, recentemente casados. E haviam 13 foram feridos, inclusive 4 crianças. Infelizmente, a gente teve notícia hoje cedo que uma dessas crianças de 1 ano e meio acabou morrendo também. Então subiu o número de vítimas aqui para 4 nesse prédio que foi destruído por um míssil russo ontem, né? Infelizmente, isso não dá para consertar. Mas, embora o ataque de ontem tenha sido grave, tenha faltado luz e coisa e tal, algumas coisas tenham sido atingidas, a visão geral que o pessoal está tendo é que foi um ataque pouco efetivo, né? A Rússia usou um monte de mísseis e não conseguiu causar muitos danos na infraestrutura civil ucraniana. Inclusive, algumas coisas pareceram estranhas. Por exemplo, esse míssil aqui caiu em Yelansk, que é em Volgogrado, né? Caiu aqui na Rússia. Acho que tá marcado aqui. Aqui, ó, caiu aqui na Rússia. A mesma imagem aqui, né? Ou seja, antes de chegar na Ucrânia, o míssil caiu. Então, embora o ataque de ontem tenha sido um grande ataque, um dos maiores ataques, não teve tantos efeitos assim, né? E aí estão levantando um monte de hipótese. Por exemplo, uma das hipóteses é que, de fato, aqueles ataques que foram feitos nas bases de Engels 2 e Ryazan, aqui no norte, né? Aqui em Saratov e em Ryazan, talvez tenham realmente atingido muito mais coisa do que apareceu ali. Talvez não tenha sido só os aviões que tenham sido atingidos. Talvez mais coisa ali tenha ficado danificada de forma a dificultar a coordenação desses ataques russos, né? Os russos vinham fazendo ataques com mais de 100 mísseis e agora estão na faixa dos 70 mísseis. Diminuiu a capacidade deles. Não apenas isso, como eles têm usado agora um número maior de aviões, né? Esse daqui foram os aviões que estão no ar neste momento para fazer o ataque de hoje. Então repara que tem um monte de MiG, um monte de outros aviões. Antes eles só usavam os Tu-95, né, que são os bombardeios de grande porte deles, né? Agora não, eles continuam usando os Tu também, mas uma quantidade menor deles, e botaram outros aviões para, digamos, talvez compensar a falta. A gente não sabe exatamente, ou seja, a visão é essa. Pode ser que o dano que tenha sido causado nessas bases seja maior do que foi originalmente publicado. Isso é uma hipótese para esse bombardeio ter sido menos efetivo, tá? Outra hipótese, lógico, é que os ucranianos estão aprendendo, as defesas antiaéreas estão sendo melhor alocadas, e dessa forma está mais difícil os mísseis chegarem em pontos críticos, né? Existe uma terceira possibilidade. Uma terceira possibilidade para esse ataque ter sido tão pouco efetivo é justamente porque a Rússia planejou um ataque de 2 dias. Então fez um ataque ontem menor e vai fazer outro hoje. Pode ser isso, né? A gente está vendo aqui os alarmes de ataque aéreo sendo ativados em todos. Mas é aquele negócio. Até esse momento que eu estou gravando aqui, não tem nenhum ataque sendo feito. Só o alarme acionado. Eles acionam esse alarme quando os aviões decolam e estão prontos para lançar os mísseis, porque, lógico, né, o tempo, eles querem dar o máximo de tempo para as pessoas chegarem nos abrigos antiaéreos, né? Mas pode ser que nem soltem mísseis. Já aconteceu outros dias, eu falei para vocês aqui que os aviões decolaram, os alarmes foram todos acionados e os aviões depois pousaram de novo e não teve ataque nenhum. Amanhã que a gente vai ficar sabendo exatamente o que houve hoje, né? Mas enfim, tem essas 3 hipóteses aí para o ataque de ontem ter sido um ataque menos grave. O que é, eu não sei, eu quero ver o resultado do eventual ataque de hoje para a gente tentar chegar numa conclusão, né? Mas essas são as hipóteses que a gente está vendo. Primeiro que realmente o dano causado lá às bases foi muito grande, então a Rússia de fato ficou com menos capacidade de fazer isso daí, ou então é porque os ucranianos melhoraram a defesa, ou é porque é um plano diferente dos russos de fazer vários ataques aí, né? Também é importante notar que o ataque de ontem ele foi focado, tá? Normalmente eles faziam ataques em toda a infraestrutura, em toda a Ucrânia. Ontem eles focaram mais em Kiev, em Kharkiv e aqui na região de Zaporizhia. Então, talvez por não ter também muitos mísseis, será que já está acabando de fato os mísseis dos russos? Eu não acredito, como eu falei para vocês. Mesmo a contagem mais otimista ucraniana diz que os russos ainda podem fazer 6 operações dessa de bombardeio durante o inverno, né? Então, deve ter mais mísseis lá. Mas talvez os mísseis estejam chegando já no fim da pilha, né? Já começa a ter a qualidade menor, talvez seja isso também. Enfim,
Vamos aguardar o resultado do alarme de hoje e ver o que resulta disso. Se a Jovem Pan até que falou de forma isenta aqui sobre o bombardeio de ontem, a CNN americana está totalmente pró-Rússia nessa imagem aqui, né? O repórter da CNN falou que a Ucrânia fez o ataque mais massivo contra a região de Donetsk desde 2014, né? E de fato a gente tem visto, né? Eu já falei em vários vídeos aqui sobre os ucranianos atingindo a cidade de Donetsk, né? Mas ela coloca aqui como se os russos que estão lá em Donetsk fossem vítimas, né? E não, na verdade o que os ucranianos estão fazendo é tentando retomar Donetsk, tentando atingir os alvos civis que tem lá. E no final das contas, quem é o culpado disso daí são os russos, que invadiram Donetsk. Aí eles falam aqui não, porque está atingindo o movimento separatista da região. Não tem movimento separatista, não existe isso de movimento separatista, nunca houve movimento separatista nessa região. Para de cair nessa lorota russa. Os russos invadiram a região ali, é por isso que os ucranianos precisam atingir. E Donetsk é uma cidade muito grande, era uma das maiores da Ucrânia antes, quase 2 milhões de habitantes, agora deve estar bem menor, né? Muita gente saiu dali, mas é aquele negócio, a Ucrânia tem que retomar a cidade, não tem alternativa. Quem está errado é quem invadiu a cidade, são os russos, não tem desculpa nisso daí, não tem meio termo, não tem zona cinza. Os russos estão 100% errados, os ucranianos estão 100% certos. Não existe zona cinza nessa guerra. Então a CNN está fazendo um desfavor com essa matéria dela aqui, insinuando que os ucranianos estariam bombardeando Donetsk à toa e coisa e tal. Não, eles estão tentando reconquistar Donetsk, né? Vamos falar um pouco sobre Bakhmut, né? Aqui tem uma visão muito interessante, que é justamente do pessoal defendendo aqueles prédios mais altos ali, em frente às defesas, em frente ao avanço russo, né? Eu não posso mostrar muito, porque você sabe como é que é, o YouTube não gosta muito desse tipo de coisa, mas são esses prédios aqui, ó, nessa região aqui de Bakhmut, nessa região aqui em que os russos tomaram uma parte residencial aqui mais baixa, mas os ucranianos estão nos prédios mais altos aqui, atingindo o pessoal aqui, né? Então aqui os ucranianos estão falando, isso aqui é um Telegram ucraniano, tá? E eles estão falando aqui, ó, que a situação de combate na linha de frente ali em Bakhmut, não vou levar em consideração as informações oficiais, mas eu posso dizer da minha experiência, o grupo Wagner ou foi reforçado ou nós estamos lutando contra o exército russo. Aqui não pegou a tradução, né, mas parece que eles mudaram para o exército russo e são os marines que estavam na direção de Vuhledar, lá no sul. Lembra que a gente falou sobre Zaporizhia, que teve um batalhão lá na região que perdeu muitas pessoas, né, muitos soldados, né, um batalhão russo, era o 153º ou 155º batalhão marine russo, e parece que são esses soldados que estão agora em Bakhmut, né? De fato, como eu falei para vocês já há alguns dias, a região ali de Pavlivka e Vuhledar não tem tido mais nenhum tipo de avanço. Pode ser que realmente os russos tenham botado o exército ali, e isso que ele está falando não é mais o Wagner que eles estão lutando contra o exército russo, uma tropa muito mais capacitada, né? E ele diz que tem algumas vantagens aqui. Se forem eles mesmos, tem algumas vantagens, né? Vantagens para eles, né? Eles têm muito mais suprimento de cartucho, de munição e muito mais técnica, né? Eles têm forças especiais, eles têm um grande número de pessoal. Porém, em questão contrária, eles têm muitos problemas com coordenação, preparação de pessoal, o trabalho de morteiros. O número de morteiros eles não sabem trabalhar direito, e eles têm problemas com entre aspas, militares da DNR, né, entre aspas, República Separatista de Donetsk, e tem muitos oficiais inexperientes. Eles capturaram um tenente de 19 anos, né, ou seja, impressionante isso. Tem muito problema com abuso de álcool e tem falta de interação com a aviação. Então ele falou que, olha só, interessante, né? Eles estão vendo essa mudança lá. E 3 dias de calmaria desde a última troca de prisioneiros, mas o tempo todo eles estão fazendo movimentos à noite para tentar expandir o ataque deles. Eles têm algumas armas novas, mas não teve tiroteio como ontem, né? Ou seja, o que ele fala aqui é justamente isso. A impressão que ele passa aqui é justamente que não é mais
o Wagner que está atuando ali em Bakhmut, né? Que na visão dele, repare, isso aqui não é uma informação oficial, mas na visão dele, eles estão lutando com o exército russo mesmo. E, bom, vamos dar uma repassada aqui na linha de frente, aqui com a thread do Defmon, que é interessante que ele fala sobre isso também, fala sobre alguma coisa ali na região de Bakhmut, né? Mas, via de regra, não teve nenhuma grande alteração, né? Houve algumas tentativas de avanço aqui no norte, mas nada significativo. Kriminá, de novo, não teve nenhuma mudança significativa nessa direção. E aqui em Bakhmut que é o problema, né? Ontem os Telegram russos disseram que eles tomaram totalmente Yakovlivka, que fica aqui no norte, né? Então, se você pegar aqui, lembra aquela estratégia russa que era justamente pegar Yakovlivka para tentar, a partir de Yakovlivka, pegar Soledar, né? Então, se realmente os ucranianos perderam Yakovlivka, isso é um problema. Do ponto de vista tático e operacional, isso realmente é um problema para os ucranianos, né? Não está confirmado ainda que isso aconteceu, mas ele tem realmente evidências muito fortes, né? Não está confirmado ainda que foi tomada, mas tem essa evidência aqui que é realmente impressionante. Isso aqui é a imagem de soldados russos na escola secundária de Yakovlivka, né? Repara como é que essas cidades na frente de batalha estão totalmente destruídas, né? Não sobra mais nada. Esses prédios viram mero abrigo para a batalha, né? E isso seria bem aqui no meio de Yakovlivka, ou seja, se os ucranianos ainda seguram uma parte da cidade, é só essa parte mais ao norte aqui que ainda está na mão dos ucranianos, né? Porque os russos já estão aqui bem no centro aqui. E não apenas isso, mas também em Ozarianivka. Ozarianivka é ao sul, então os russos avançaram aqui em Yakovlivka e também em Ozarianivka aqui ao sul, né? Lembra que, embora esse mapa aqui diga que Kurdyumivka já está nas mãos dos russos, na verdade não está, ainda é a zona de batalha ainda, né? Agora, Ozarianivka, de fato, já há algumas semanas está na mão dos russos. E parece que os russos conseguiram cruzar esse córrego que tem aqui e tomar algumas posições do lado de cá do rio, né? Ou seja, eles tomaram as posições que eram dos ucranianos. E isso, de novo, é um problema. Por quê? Porque agora eles vão poder dificultar a defesa ucraniana de Kurdyumivka. Aqui, o que eles estão falando aqui, eles avançaram o canal de Ozarianivka, estabeleceram posições onde eram as trincheiras anteriores da Ucrânia, né? E tem também evidência disso, se você pegar aqui as batalhas, onde está sendo a disputa aqui, é tudo já do lado de cá disso daqui, desse canal, né? E qual que é o problema disso? Como eu falei, Kurdyumivka ainda está em batalha, os ucranianos estão batalhando aqui, mas certamente de onde é que vêm as forças ucranianas vem dessa região, né? Se os russos já estão aqui nessa região, isso pode dificultar de fato o abastecimento das tropas aqui e os ucranianos acabarem tendo que ceder Kurdyumivka para os russos, né? E lembra, essa é a estratégia russa mesmo, eles tomaram essas montanhas aqui, essa região mais alta aqui, e daqui tomaram Ozarianivka para tomar Kurdyumivka, e daí pretendem tomar aqui Andrivka, e dessa forma ir chegando, justamente porque aqui eles não conseguem avançar, os ucranianos estão muito bem estabelecidos nessa região, mas se eles conseguirem vir aqui por fora, né, talvez eles consigam entrar em Bakhmut, né? Então é aquele negócio, houve avanços russos de ontem para hoje, é preocupante isso, é muito pouco avanço, mas são avanços de fato e são avanços estrategicamente eu não diria, mas pelo menos taticamente importantes nessa região, né? O resto não teve mudança, teve tentativa russa aqui em vários locais aqui próximos a Donetsk, mas não mudou nada. E novamente os ucranianos atingiram aqui em Tokmak as unidades russas que estão ali na região, né? Infelizmente a gente não tem as imagens para mostrar. Quando aparecem as imagens, vocês sabem, é porque alguém filmou, né? Alguém ali próximo filmou, seja russo, seja ucraniano, e botou na internet, né? E a maior parte das vezes, na verdade, ninguém filma essas coisas, ninguém tem imagem, mas a coisa aconteceu. Não muda o fato de que devem ter havido vários russos fritados aqui com HIMARS de ontem para hoje, né? Então, esse daí é uma visão da linha, de forma geral, aqui da linha de frente. E o ponto importante a trazer aqui é justamente isso. Aparentemente, por que houve esses avanços aí recentes? Parece que o grupo Wagner foi tirado da coisa e estão os marines russos fazendo
esse avanço aqui. Será que é isso? A gente vai confirmar isso nos próximos dias, né? Mas, bom, vocês sabem, embora os russos tenham avançado um pouquinho, o número de mortes que eles estão tendo naquela região ali de Bakhmut é muito grande, né? Isso é normal, tá? O pessoal fala assim, mas os ucranianos também estão morrendo. É lógico que tem mortes do lado dos ucranianos, mas lembra, quem defende sempre tem menos mortes do que quem ataca. Quem ataca está sempre numa posição mais desfavorável, né? Então, certamente os russos estão sofrendo muito mais ali em Bakhmut, principalmente devido ao fato de que eles estão fazendo um ataque contra posições muito bem defendidas, né? Isso tem se mostrado aqui nos números de mortos aqui que são publicados pelo exército, pelas forças ucranianas, né? Está sempre acima de 300, que é o normal. Hoje foi 420, hoje ainda foi menos. Normalmente está em 500, 600 até número de mortos russos por dia, né? Mostrando realmente muitas perdas dele. Agora, esse número aqui é um número divulgado pelo exército ucraniano. Então, muita gente assume que eles estão exagerando, que na verdade não foram tantos russos mortos assim. A gente vai ver mais adiante que pode ser até que seja o contrário, que esse número aqui esteja subestimado. Mas enfim, o fato é que para muitos russos a situação realmente já é desesperadora, já estão vendo essa guerra como perdida. E principalmente na Crimeia, tá? A Crimeia, ela tem um fato que é o seguinte, até bem pouco tempo atrás, ninguém falava sobre perder a Crimeia, né? A Crimeia estava nas mãos dos russos, embora ela tenha sido invadida de forma ilegal e certamente em algum momento fosse voltar para a Ucrânia, mas os russos que estão lá, o pessoal que estava lá na Crimeia, estava todo mundo tranquilo, achando que a guerra é lá longe, não tinha nada a ver com eles, né? E o que a gente tem visto desde que Kherson foi recuperada pela Ucrânia é que cada vez mais fica evidente a possibilidade dos ucranianos retomarem a Crimeia. A gente viu ali os russos cavando trincheira nas praias e coisa e tal, fazendo posições defensivas. A gente falou ao longo da última semana de vários bombardeios ali em Simferopol, em Sevastopol, em várias outras cidades ali da Crimeia. E o resultado disso é isso daqui, ó. Isso aqui é um engarrafamento na saída da Crimeia pela ponte de Kerch. O que está acontecendo aqui? A ponte de Kerch, vocês sabem, a parte rodoviária dela já está aberta parcialmente, tá? Os russos recuperaram aqueles segmentos que foram totalmente destruídos, ali está aberto, e agora eles estão trabalhando no outro lado, o lado que não caiu completamente, mas ficou muito danificado. Então eles estão substituindo também aquela parte. Então ela está aberta parcialmente agora, mas o lado contrário ao que estava antes. E isso daqui é o engarrafamento do pessoal saindo da Crimeia, né? Parece que preço de imóvel lá já está muito baixo, está caindo o valor dos imóveis lá, porque o pessoal quer sair, porque estão vendo que a Crimeia vai virar frente de batalha muito em breve, né? Ajuda também o fato de que o Zaluzhny, na entrevista ontem, falou sobre retomar Melitopol. E fica muito claro que isso é parte dos planos ucranianos, e se realmente eles tomarem Melitopol, o que acontece? O Estreito da Crimeia fica na zona de tiro do HIMARS. Então existe uma possibilidade muito grande dos ucranianos entrarem aqui e daí quem está aqui na Crimeia não ter mais como sair, porque eles vão usar as armas para destruir a ponte da Crimeia e ao mesmo tempo não tem como sair por aqui mais porque eles já tomaram o corredor de terra. Isso é uma visão que para o pessoal aqui da Crimeia, que lembra, o importante é que é o impacto psicológico. Os caras não estavam imaginando que estavam numa guerra. Agora estão percebendo que estão numa guerra, né? Daí essa pressa toda para sair da Crimeia de lá. O pessoal do 127º Batalhão de Rifles, né, que é baseado na Crimeia, mas que está lutando lá na região de Zaporizhia, parece que teve grandes perdas e não conseguem equipamentos, estão com dificuldade de equipamentos, e parece que os soldados estão começando a recusar ordens, não estão mais obedecendo ordens, e como ele diz aqui, em breve o segundo exército do mundo é capaz de se render, né? E embora isso aqui seja da Crimeia, lembra, esse batalhão tá lutando aqui na região de Zaporizhia, e é aquele negócio, os ucranianos estão atingindo diversas cidades aqui todos os dias, justamente atingindo os depósitos de munição, os agrupamentos de tropas russas aqui nessa região, indicando um possível avanço aqui para Melitopol, né? Outro que está bastante pessimista com as coisas é o Igor Strelkov, né? Ele ontem fez uma entrevista, né? É lógico, a entrevista está em russo. Еще раз повторю свой тезис, длительная, вялотекущая война, тем более, что она не вялотекущая. Это именно то,
что необходимо уважаемым западным партнерам. Ele está falando aqui que a estratégia lenta, com muito consumo de armas, era tudo que o Ocidente queria para destruir o esforço de guerra da Rússia, para destruir o exército russo. A Rússia entrou numa armadilha nessa guerra, o que ele está vendo aqui. Se a guerra tivesse acabado rápido, se fosse uma guerra rápida, eu estou passando rápido aqui para não falar, é longo o que ele fala, né? Mas o que ele está dizendo é isso, né? Tudo que o Ocidente queria era uma guerra demorada como essa e com muito consumo de armamento. Por quê? Porque o Ocidente pode produzir mais, ele não vai faltar armamento para a Ucrânia. Para a Rússia vai, a Rússia está cada vez pior, né? E ele fala aqui de novo que ainda acha que está faltando mais mobilização, que tem que ter mais mobilização no final das contas. Muito em breve essa guerra vai estar acontecendo por 10 meses, né? Dia 24 de dezembro agora vai fazer 10 meses do início dessa guerra, pelo menos dessa fase 2022 da guerra, né? E nós sofremos as piores derrotas de natureza estratégica. O fato de estarmos lutando há 10 meses e a Ucrânia não está derrotada, isso é uma derrota estratégica para a Rússia, né? E a visão dele é que justamente não tem muito como resolver isso. O curioso que ele fala aqui, e ninguém é responsável por isso. Ninguém é responsável por isso, né? Algumas pessoas de baixo calão, ali, alguns poucos vão ser pegos para responder pelo problema, mas ninguém mais é responsável por isso. O que ele está falando aqui de forma irônica, justamente ele está culpando o Putin, né? Ele está dizendo, olha só, está na cara que foi uma besteira essa guerra toda, desde o início. Mas ninguém não pode falar que o Putin é culpado, então ele fala que ninguém é culpado pela guerra, né? Bem pessimista ele nessa entrevista que foi dada ontem, dia 16/12. O Arestovich também deu uma entrevista ontem, uma live, né? Fez a live tradicional dele ontem, e ele fala mais uma vez que não teve nenhuma grande mudança aqui, e não é esperada grande mudança neste momento, pelo menos nesses próximos dias. Semana que vem já é outra história, né? Por questão do clima, como a gente falou no vídeo de ontem. E ele fala sobre a entrevista do Zaluzhny, sobre a possibilidade dos russos tentarem um ataque em Kiev e no norte da Ucrânia. E a opinião dele é mais ou menos a mesma que eu falei aqui também ontem, que embora eles possam tentar isso, eles não têm nenhuma chance de conseguir, nenhuma chance realística de conseguir alguma coisa, né? Se não conseguiram em fevereiro com um fator surpresa, com todo o armamento pronto, com tudo certinho, agora muito difícil conseguirem, né? Agora, o que ele fala também é o seguinte, os russos têm reserva de 200 mil homens, né? E hoje tem 150 a 170 mil russos lutando na Ucrânia. Então eles têm muita reserva agora, né? Onde que eles vão colocar essa reserva, o que eles vão fazer com ela, não dá para saber. Certamente daria dor de cabeça uma tentativa de invasão russa pelo norte, mas, de novo, provavelmente não teria efeito nenhum, né? Ele diz que a Rússia está tentando repetir o feito em Lysychansk e Severodonetsk, que eles conseguiram tomar as duas cidades depois de uma enorme quantidade de artilharia, né? Destruíram as cidades completamente, aí conseguiram tomar as cidades, porém eles agora não têm mais tanto poder de artilharia quanto tinham antes, e também a Ucrânia agora tem mais poder de artilharia que tinha antes. Então, naquele momento, lá em abril e julho, o período em que os russos tomaram Severodonetsk, realmente os russos tinham muito mais artilharia que os ucranianos, tinham uma vantagem enorme e usaram essa vantagem para tomar as cidades. Agora eles podem até ter alguma vantagem, mas é uma vantagem muito menor. Por isso que não conseguem avançar naquela região ali, né? E a Ucrânia tem o seu próprio plano, segundo ele. O que ele fala é o seguinte, no final das contas, ficar esperando se defender da Rússia é a pior coisa. A Ucrânia tem que atacar. E aí ele fala que a mesma coisa que o Zaluzhny falou, que olha só, uma ofensiva já está sendo preparada, já está acontecendo. Os ucranianos não vão ficar parados esperando os russos atacarem. A gente já vai atacar, já vai avançar em algum lugar, né? Ele não falou aonde que eles vão atacar, não vão falar exatamente o que vão fazer, mas como está todo mundo esperando que vai ser algo aqui em Melitopol, né? Isso é o que todo mundo está imaginando. Agora tem que fazer um parênteses aqui também, né? Tá todo mundo imaginando que vai ser aqui em Melitopol. E vocês lembram que lá em setembro, quando houve a grande ofensiva aqui em Kharkiv, estava todo mundo esperando que a ofensiva seria aqui em Kherson, e no final das contas eles fizeram a ofensiva em Kharkiv. Então também não é possível descartar totalmente que os ucranianos estão
dando toda a impressão que vão avançar aqui em Melitopol, mas justamente para avançar em algum outro lugar. Qual seria esse outro lugar? Não dá para saber, né? Pode ser Mariupol aqui, pode ser a própria Donetsk. Lembra, Donetsk tem realmente recebido uma atenção especial dos ucranianos, ali atingindo as bases militares e coisa e tal. Pode ser Donetsk, enfim, não sabemos. Eu ainda acho que o mais provável é Melitopol mesmo. Eles vão avançar por aqui, isso é o que deve acontecer. Ele fala um pouco mais aqui sobre Bakhmut, sobre a ajuda do Ocidente, mas não tem nenhuma grande novidade aqui. O Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre... essa aqui foi a 9ª maior campanha de mísseis ontem contra as cidades ucranianas, né? Que aconteceu ontem. Hoje pode ser que tenha de novo. E ele lembra aqui exatamente aquele ponto que a gente falou, né? Houve uma quantidade grande de mísseis, mas foi muito menos efetiva do que normalmente é esse tipo de coisa. Ele fala do Medvedev, que ameaçou novamente atingir o Ocidente, como se tivessem alguma chance de fazer isso, e ele também está falando aqui do Putin, que vai pressionar o Alexander Lukashenko a entrar nessa guerra, né? De novo, eu não acredito que ele entre, mas a briga ali está grande, né? Pode ser que realmente acabe acontecendo. E se acontecer, isso deve acontecer em algum momento no início do ano que vem, né? Aqui no inverno de 2023, ou seja, janeiro ou fevereiro do ano que vem, né? Vamos ver. Bom, a gente tem falado sobre várias mortes aí no exército russo e, por curiosidade, o Washington Post trouxe a história da brigada, do 100ª Brigada Separada de Motorizada de Rifles, né? Que é uma unidade que fica lá no norte, na península de Kola, que nessa região aqui, e está destacada na Ucrânia já há bastante tempo e aparentemente foi totalmente dizimada, né? Ele conta a história toda aqui, bem interessante o relato. E como é que a gente sabe que foi dizimada? Ela estava principalmente na região de Kharkiv. Ela, desde o início da guerra, foi colocada aqui em Kharkiv, ela que ocupava essa região toda aqui, e sofreu muitas baixas no final das contas, e quando os ucranianos retomaram a região toda lá, eles tiveram acesso a alguns documentos internos russos, eles conseguiram reparar, dizendo que, olha só, isso daqui, no dia 28 de maio, eles já tinham perdido dos BTGs, né? Eles têm 2 BTGs, essa unidade, cada BTG com 700 soldados no início, tinham perdido 454 e 439, respectivamente. Ou seja, basicamente acabou completamente a unidade, tinham menos de 30% sobrando em 28 de maio. Os documentos também mostravam que eles estavam esperando reforços, né, que deveriam chegar reforços e coisa e tal, mas a situação da brigada era realmente desesperadora, né? E agora parece que essa mesma brigada está sendo alocada em algum lugar aqui de Luhansk. Não se sabe exatamente aonde, o que sobrou dela, né? É lógico que eles vão colocando mais gente lá para reforçar a brigada, mas mostra realmente como é que as perdas russas são muito grandes nessa guerra. E saiu uma outra informação ontem também. Essa outra informação é do General SVR, né? O General SVR é um blogger russo que diz ter um contato de alto nível dentro do Kremlin. Não dá pra gente saber se é verdade. Ele já acertou um monte de coisa, mas também já falou um monte de coisa que a gente não tem como verificar, então fica nessa ideia. Então tomem isso daqui com um certo ceticismo, mas ele diz aqui que a perda de pessoas, né, do exército russo, neste momento, no dia 17 de dezembro, o reporte que o Putin recebeu é que eles já tinham perdido 99 mil pessoas conforme 6 horas da manhã em Moscou hoje. Isso foi o repórter que ele está dizendo aqui, né? Isso aqui só do exército russo. Além disso, teriam perdido 31.882, considerando o grupo Wagner e outras estruturas que estão lutando lá na Ucrânia também, né? Ou seja, esse número aqui é até maior que o número que a Ucrânia dá. A Ucrânia dá 97.690 mortos. Na verdade, aqui não é mortos, tá, gente? Aqui é inutilizados. É tanto a pessoa que foi morta, quanto a pessoa que sofreu ferimentos graves, que ela não pode mais voltar para a batalha. De qualquer forma, é uma pessoa a menos, né? Então, os ucranianos estão falando em 97 mil aqui, mas se o general SVR tiver certo, isso é 99 mil só do exército russo, com mais 31 mil já daria aqui quase 130 mil
mortos ou incapacitados do lado russo nessa história, né? É uma possibilidade isso daí. E isso explicaria muito por que o Putin está se escondendo nesse ano. A gente falou já aqui que ele não fez o discurso dele na Assembleia Russa, né, que é tradicional, não vai fazer a coletiva de imprensa que ele faz todo ano no final do ano, mas tem outras coisas também que ela levanta aqui. Ele costuma fazer um telefonema com russos, né, no final do ano, e não vai fazer esse ano, e não vai participar do jogo de hóquei na virada do ano. Um monte de programas que o Putin normalmente faz nessa época do ano, ele vai estar fora. E o grande motivo é justamente esse, né? Porque a situação russa está cada vez pior e ele não tem o que falar para a população russa. E pior, à medida que tem um número grande de fatalidades, de mortes, de feridos, né? Isso acaba sendo impossível de esconder da população, né? Daí o fato dele estar fugindo aqui, né? E outra coisa curiosa é isso daqui, um artista, um ator famoso lá na Rússia, o Dmitry Pevtsov, ele fez um show lá, em determinado momento do show ele falou lá que você sabe que a maior qualidade do povo russo é morrer em grandes quantidades, né? Главное качество русского человека. Ele falou exatamente, a melhor qualidade das pessoas russas são pessoas que você pode amar, pode ser amigo e para morrer também, e lógico, em grandes números, né? Por mais triste e espantoso que seja isso, nenhum outro país do mundo tem tantos santos quanto a Rússia, tantos mártires quanto a Rússia, né? Ou seja, o que ele está dizendo aí, está preparando a população russa porque realmente a quantidade de mortos lá é muito grande, né? Bom, só para a gente terminar aqui alguns assuntos, o parlamento da Bulgária deu aprovação final para a Bulgária fornecer equipamentos militares para a Ucrânia. Muita gente nem prestou atenção, né? Afinal, a Bulgária não é um país tão grande assim, né? Um país aqui que também era da época soviética e coisa e tal, fez parte da União Soviética e coisa e tal, mas não é um país tão grande assim, mas isso daqui é extremamente significativo. Por quê? Como eles explicam aqui nessa thread, a quantidade de munição da era soviética que a Bulgária tem, não apenas munição, mas também obuses, canhões, equipamento militar soviético que a Bulgária tem é enorme, é dos maiores em toda a região. Então isso pode ajudar muito a Ucrânia, porque lembra, embora a Ucrânia tenha recebido 777, HIMARS, vários equipamentos ocidentais, o grosso da artilharia ucraniana ainda são obuses da era soviética, né? Ainda é muito equipamento soviético. E o grande problema da Ucrânia é justamente esse. Onde comprar, onde fazer os cartuchos, né, os obuses em si. A Bulgária pode ajudar em muito com isso. Aqui ela tem 153 mil, ou tinha em 2008, um total de munição guardada lá na Bulgária, né? Compara com os outros países aqui, né? Até a Albânia tem bastante também, e a Albânia já está ajudando a Ucrânia também. A Bulgária, portanto, tem uma grande quantidade desses armamentos, pode ajudar muito a Ucrânia, né? E lembra que a gente falou alguns dias atrás sobre esse artigo aqui que falava dessa questão de armamento e coisa e tal, e que os próprios russos reconhecem que, embora os americanos, o Ocidente, esteja ajudando a Ucrânia, o grosso do esforço de guerra, o grosso da artilharia ucraniana ainda é a questão de armamento da era soviética, né? E eles falam aqui em algum momento justamente que é a questão toda de aonde fabricar esses cartuchos. E felizmente para os ucranianos, o pessoal lá da Tchequia e da Eslováquia ainda tem muitas fábricas desse tipo de coisa, ainda conseguem produzir esse tipo de coisa. E um outro país que tem também fábricas capazes de produzir é justamente a Bulgária. Então a Bulgária tendo autorização para ajudar diretamente a Ucrânia, isso vai realmente facilitar muita coisa aí para os próximos meses, né? Olha só, a inteligência britânica deu uma outra explicação para o fato dos russos terem parado de lançar drones a partir da península da Crimeia, né? A gente falou para vocês que em algum momento, algumas semanas atrás, né, os ucranianos destruíram uma base aqui em Jankoy, em que haviam iranianos que operavam esses drones. E agora os drones estão sendo lançados aqui da região de Krasnodar, né? Não estão sendo lançados mais da Crimeia. E segundo eles estão dizendo aqui, é justamente por temer uma iminente invasão da Crimeia que os russos estão fazendo isso. Ou seja, os russos estão realmente imaginando que muito em breve a Crimeia vai ser tomada. Eles estão sabendo de mais coisas aí. O avanço ucraniano naquela região está ficando muito claro para esse pessoal, né?
Bom, a Gazeta do Povo aqui recebeu o Pix lá do governo russo, né? E botou o título aqui: Macron quer encontrar Putin para pedir trégua na Ucrânia, né? O que absolutamente não faz sentido. O que ele fala aqui é sobre proteção da usina nuclear de Zaporizhia e coisa e tal, mas na verdade quem quer trégua, quem quer cessar fogo é a Rússia, né? A Rússia que sabe que está perdendo a guerra, que não vai conseguir segurar o inverno todo. E a Ucrânia já descartou qualquer tipo de cessar-fogo no Natal ou Ano Novo. As lutas vão continuar, principalmente porque provavelmente vai ser nesse período, ou no início de janeiro, acho que início de janeiro é mais provável, que eles vão fazer a ofensiva em Melitopol. Será? Vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.